irresponsabilidade do governo federal coloca ainda mais vidas em risco em meio à pandemia. Norma adotada pelo governo Bolsonaro legaliza terras invadidas em territórios indígenas. Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul distribui cestas básicas e kits de higiene para catadores. Família de Marielle Franco se revolta com o discurso do presidente e teme que a troca de comando na Polícia Federal possa atrapalhar as investigações do caso. Conselho Nacional de Saúde lança carta aberta em defesa da democracia, da vida e do SUS e chama o presidente Bolsonaro de genocida, irresponsável e criminoso. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, rejeitou uma ação do deputado federal Eduardo Bolsonaro contra a CPI das fake news. O ministro Gilmar Mendes afirmou que a comissão mista no Congresso e outros inquéritos em tramitação no Supremo sobre notícias falsas são de vital importância para identificar quadrilhas que manipulam o debate público e violam a ordem democrática. Eduardo Bolsonaro tentou barrar a CPI das fake news após a comissão descobrir um perfil nas redes sociais criado num computador do gabinete dele que disseminava notícias falsas sobre adversários políticos. O Conselho Nacional de Saúde divulgou uma carta afirmando: as atitudes de Jair Bolsonaro diante da pandemia de Covid-19 são irresponsáveis e criminosas. A reportagem é de Camila Piacese. Na carta, o Conselho Nacional de Saúde defende a vida, a democracia e o SUS e pede a revogação da emenda do teto de gastos, que já cortou quase 23 bilhões de reais do Sistema Único de Saúde. A emenda constitucional 95, ela congela o orçamento do Brasil com o mesmo valor do ano anterior, corrigido apenas a inflação. Se você pegar que a inflação vai dar em torno de 3%, isso implica que o orçamento cresce apenas 3%. Isso, na verdade, congela, porque a saúde tem uma evolução de preços e, portanto, uma inflação maior do que a média. É importante a gente refletir do papel fundamental que tem o Sistema Único de Saúde no enfrentamento da pandemia. Se não fosse o SUS, nós estaríamos em situação ainda muito mais grave. A entidade alerta ainda que os casos do novo coronavírus só aumentam no Brasil, reflexo das atitudes irresponsáveis, criminosas e genocidas de Bolsonaro. E que as políticas adotadas por Paulo Guedes para conter os efeitos da crise sanitária na economia são desastrosas. Enquanto os Estados Unidos, eles que são seguidores do Trump, bota bilhões, por que não dizer trilhões de dólares na economia para assegurar o emprego, aqui eles estão destruindo os empregos. Eu estava vendo esse secretário do Trabalho, que eles acabaram com o Ministério do Trabalho, comemorando que tinham chegado à marca de 3 milhões de acordos. Na verdade, são acordos que estão reduzindo o salário. No documento, o Conselho Nacional de Saúde ressalta que o isolamento social, tão criticado por Jair Bolsonaro, é a principal ferramenta para diminuir os casos de Covid-19 no país. O próprio amigo dele, o presidente Trump, já disse que esse governo não está lidando da maneira correta com a epidemia aqui no distrito do país. Ao mesmo tempo que ele disse que o governo tem sido irresponsável, e todos nós sabemos que tem sido, né? Desde passar por cima das medidas sanitárias, até mesmo as últimas declarações que ele tem feito, que são de estarrecer qualquer indivíduo. Por isso, nós estamos diante de um desafio enorme pela frente e a nossa participação é importante. Portanto, mais do que nunca, fique em casa. Os brasileiros não reconhecem Jair Bolsonaro como uma liderança confiável para enfrentar o novo coronavírus. É o que aponta uma pesquisa realizada por telefone pelo Instituto Vox Populi entre os dias 18 e 26 de abril, a pedido do Partido dos Trabalhadores.
A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. 64% dos entrevistados afirmaram que não confiam no que Jair Bolsonaro diz sobre a pandemia de Covid-19. E 53% responderam que Bolsonaro está atrapalhando no combate à doença. Quanto à capacidade de Jair Bolsonaro para governar o país neste momento de crise sanitária, 52% o reprovaram. E 60% dos brasileiros afirmaram que o presidente da República pensa mais nos empresários do que na população. Sobre o uso da cloroquina contra o novo coronavírus, defendido pelo governo federal, 63% são contra. Já sobre os cortes bilionários para o SUS, 75% dos entrevistados afirmaram que prejudicou o país no combate ao Covid-19. Questionados sobre os impactos da pandemia na economia, 68% dos brasileiros disseram que o desemprego vai aumentar e 70% revelaram que não têm dinheiro para se manter sem o salário que recebem. Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul distribui cestas básicas e kit higiene para catadores e convoca trabalhadores para participarem da live do 1º de maio da Central. Confira na reportagem de Guilherme Oliveira. Ao todo, a CUT Gaúcha já distribuiu 14 toneladas de alimentos desde que começou a campanha de solidariedade com os trabalhadores autônomos, que sem poder sair de casa devido à pandemia da Covid-19, perderam grande parte dos seus rendimentos. Nesta quinta, os diretores da Central dos Trabalhadores doaram 260 cestas básicas doadas pelos sindicatos filiados, entre eles o dos petroleiros gaúchos. Nesse 1º de maio nós optamos por comprar cestas básicas, né, que nós vamos distribuir em Canoas e Esteio. E isso também tem a ver com a campanha que nós estamos fazendo de arrecadação junto à categoria. A categoria está contribuindo para a gente ajudar nessas cestas básicas e também a ideia é comprar equipamentos de proteção para os trabalhadores da saúde e doar em Canoas, em princípio. Para as trabalhadoras da Cooperativa de Mulheres Anitas, na zona norte de Porto Alegre, as doações vieram em boa hora, já que o poder público está cada dia mais ausente. Abaixou muito a renda, né? Porque a maioria dos compradores não estão mais trabalhando, então abaixou, diminuiu muito a nossa renda. Também agora que essa questão da epidemia que está acontecendo, as mulheres estão trabalhando, estão com os filhos em casa, né? Caso que as creches, escolas estão paradas, são obrigadas a trabalhar, né? No caso, para sustentar os filhos. E graças também à CUT, a doações, o pessoal que está chegando até nós, que está dando um reforço aqui na reciclagem. Olha, no fundo nós estamos aqui, além de comemorar o 1º de maio, fazendo uma ação que deveria ser do poder público, que dá assistência às pessoas mais carentes, aqueles que precisam, não deveria ser um papel do movimento sindical, e sim do poder público. Mas como o poder público nesse país, tanto o município como o estado, muito menos o governo federal, estão assistindo as pessoas nessa pandemia, nós estamos ajudando também fazendo essas ações de solidariedade que eu acho que são muito importantes. Os sindicalistas aproveitaram a atividade para convidar os catadores e lideranças comunitárias para a live do Dia do Trabalhador da Central Única dos Trabalhadores, que ocorre neste 1º de maio. Então é Facebook, CUT RS, CUT do Rio Grande do Sul, das 9h30 às 15h30, nós estaremos na primeira parte do dia da manhã com o evento aqui das Centrais Sindicais, Movimentos Sindicais do Rio Grande do Sul, e a partir das 12 horas no evento nacional, onde vai estar o Lula, vai estar o Boulos, vai estar as lideranças nacionais comprometidas com o povo, e o Roger Waters, artista, o Chico Buarque, tanta gente que vai nos prestigiar com seu apoio nesse Dia do Trabalhador. Hoje, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou em audiência pública no Congresso Nacional que não descarta imprimir dinheiro para enfrentar a crise econômica se houver a combinação de desemprego em massa, inflação perto de zero e colapso dos juros.
E realmente, se você cair numa situação em que a inflação vai praticamente para zero, juros colapsam, e existe o que a gente chama de armadilha da liquidez, tecnicamente, o Banco Central pode sim emitir muito moeda e pode sim, inclusive, comprar dívida interna. A medida já havia sido defendida pelo ex-presidente Lula no início deste ano, que em seu Twitter afirmou, abre aspas, o governo precisa gastar quanto for necessário, inclusive imprimindo dinheiro novo. É uma guerra, nós não temos que ter limites. Nesta semana, o Brasil ultrapassou a China no número de mortes causadas pelo novo coronavírus. E apesar do dado preocupante, Jair Bolsonaro continua debochando da situação. A falta de medidas por parte do governo federal no combate à pandemia tem provocado reações. A reportagem é de Daiane Ponte. E daí? Sou Messias, mas não faço milagre. Essa foi a resposta dada por Jair Bolsonaro ao ser questionado sobre o número de mortes por Covid-19 no Brasil. A declaração foi duramente criticada, porque deixa bem nítida a falta de ação por parte do governo federal para combater o novo coronavírus. Desde o primeiro momento, nós aqui no país temos que enfrentar dois inimigos. Um é o vírus, o outro é o próprio presidente da República. Nós não fazemos testes, o Brasil é um dos países que menos faz testagem, nós não temos uma noção exata do que é hoje a pandemia no Brasil, nós não temos equipamentos de proteção individual para os profissionais da saúde, e tudo isso tem a ver com a inépcia, com a incompetência, com os equívocos do governo Bolsonaro. Os leitos de UTI não são abertos, os testes não chegam, os equipamentos para os trabalhadores da saúde não chegam, e a gente só vê dia a dia, né, a tal da gripezinha, né, negada pelo presidente da República, se transformar, como aliás aconteceu em outros países do mundo, né, num evento de magnitude desastrosa, com muito sofrimento e muitas perdas, né, para as famílias brasileiras. Não bastasse a omissão de Jair Bolsonaro, o próprio Ministério da Saúde não apresenta nenhuma estratégia específica de combate ao novo coronavírus. Ontem, o Senado ouviu o ministro Nelson Teich, que não demonstrou nenhum plano concreto, nem mesmo de auxílio a estados e municípios. Já foi divulgado pelo Imperial College da Inglaterra, né, de Londres, que o Brasil é o país onde o contágio está se fazendo de forma mais rápida e de forma mais intensa. O ministro da Saúde, que ontem participou lá de uma videoconferência conosco no Senado, e ele não responde a nada, ele não conhece nada, ele não tem experiência na área de saúde pública, ele não conhece o Sistema Único de Saúde e ele está o tempo inteiro sem a coragem suficiente para contestar as insanidades que o presidente Bolsonaro tem feito em relação a essa pandemia. Vários senadores e vários governadores, né, e alguns prefeitos de capitais, inclusive, têm dito o seguinte, que conseguiram fazer compras de equipamentos, pagaram, e o Ministério foi lá e requisitou na indústria, e está na boca do caixa, como se diz, né, na porta da fábrica, capturando esses equipamentos. E o que é mais incrível, eles não chegam. Esse verbo, né, esse condicionante de que vamos estabelecer, vamos entregar, vamos... Olha, está parecendo conversa mole. Enquanto a população vê assustada o aumento no número de casos de Covid-19, o presidente da República segue pedindo o fim do isolamento social, colocando a saúde dos brasileiros em risco. Por isso, Jair Bolsonaro foi denunciado no Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU. Pedindo para que a ONU investigue a atitude criminosa de Bolsonaro. Nós precisamos vencer, ou pelo menos isolar, eliminar este ponto fora da curva na condução da crise. Porque, na verdade, nós não temos apenas alguém que não ajuda. Hoje nós temos alguém que efetivamente atrapalha a resposta. Nesse primeiro momento já houve uma aceitação por parte do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, da possibilidade de análise dessas medidas e, de certa forma, já houve uma pequena antecipação de juízo, demonstrando as preocupações e fazendo recomendações.
E o nosso objetivo era esse mesmo no primeiro momento. Agora, nós vamos entrar numa segunda fase, que é exatamente a da responsabilização direta